Todo mundo tá falando do Thunder, todo mundo tá falando do Spurs, mas ninguém tá falando desse time e isso pode ser um erro. Porque enquanto você olha pros favoritos, eles acabaram de fazer isso aqui. 137-96 num jogo de playoffs. Isso não é normal e nem equilibrado. E o mais perigoso é que esse time não parece um favorito. Não é o mais hypado e nem o mais falado. Mas o Knicks pode ser realmente o time mais pronto. Porque se você olhar com calma, você vai ver que eles não estão só ganhando. Eles estão atropelando. Antes de tudo, deixa eu te lembrar de uma coisa. A NBA hoje foca no equilíbrio. Difícil ter dinastia e um domínio exato sobre outros times. E mesmo assim, o Knicks simplesmente destruiu o Sixers de 137-96. Mais de 40 pontos. E não foi um jogo qualquer. Foi um jogo de playoffs contra o time que eliminou o Boston Celtics. Mas isso nos leva a uma pergunta muito simples. Será que esse Knicks é de verdade? Porque quando você olha para esse time, você não vê só uma estrela. E isso muda tudo. Começando pelo cara que comanda tudo. Jalen Brunson. Controle de jogo absurdo, decisões certas e não se desespera. E isso em playoffs vale muito mais que highlight. Ele não precisa fazer 40 pontos para dominar o jogo. Ele controla todo o ritmo. E aí entra simplesmente OG Anunoby, um cara que tem defesa forte, fisicalidade e sempre marcando o melhor jogador do outro time. A verdade é que esse tipo de jogador realmente ganha série. E aí a gente tem o monstro Karl Anthony Towns, espaçamento absurdo, pontua bem e ainda abre a quadra. E isso dá liberdade pro resto do time. E claro, Michael Bridges é aquele cara que faz de tudo. Defende, pontua e aparece nos momentos importantes. E quando você junta tudo isso, você não tem só um time, você tem um sistema. E é isso que ninguém tá prestando atenção. O Knicks não precisa de um momento e nem de um jogador pegando fogo. Eles jogam de igual o tempo todo. Porque se você olhar para os outros times, você vai perceber que eles estão sempre oscilando. Já o Knicks mantém uma média absurda, sempre dando o seu máximo em todo jogo. Isso porque eles criaram um sistema próprio que funciona muito bem. Agora, bora comparar esse time com os favoritos. Thunder tem um time incrível, mas eles são jovens. Já o Spurs tem um talento absurdo, mas eles ainda estão em crescimento. Eles não estão tentando chegar lá. Parece que eles já estão lá esperando os outros times. Se é que você me entende. E aí mora o perigo. Eu quero que você me responda quem que você viu tratando o Knicks como favorito. Eles estão ali entre os terceiros, quartos da lista de todo mundo. Mas o que ninguém percebe é que isso é perfeito pra eles, porque você tira toda a pressão e a atenção do time e deixa eles jogando solto. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o Knicks for realmente o time mais perigoso desses playoffs e ninguém estiver percebendo? Porque depois desse 137-96, eu não duvido de nada. Eu tô gravando esse vídeo antes do próximo jogo deles no playoffs. Provavelmente vai sair depois. Então vamos ver realmente se esses caras são de verdade. Agora, vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Knicks. E você vai perceber que fica muito pior. Antes desse jogo, o Knicks já vinha numa sequência absurda contra o Hawks. Vitórias de 114-98, 126-97 e 140-89. Irmão, 140-89 num jogo pra fechar a série de playoffs. Isso é muito absurdo. Talvez seja uma das maiores dominâncias recentes da história. E detalhe, 3 vitórias seguidas dominando. Agora soma isso com 136-96. São 4 jogos seguidos ganhando de sobra nos playoffs. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda acha que isso é só uma fase boa? Porque pra mim já virou um padrão. E o mais absurdo não é que o time tá ganhando. Os jogadores principais estão mantendo uma sequência absurda. O Brunson fez 35 pontos no último jogo. E antes disso, 17, 39 e 19 pontos. Mas você tem que lembrar que esse cara distribui o jogo. Esse cara não só pontua, ele comanda a quadra. Agora, olha o Towns. 12, 16 e 20 pontos, sempre com mais de 10 rebotes. E não para por aí, 2 triplos duplos em 3 jogos. E aí, dá uma olhada no resto. Anunoby, 29 pontos naquele jogo, e no último, 18. Sempre aparecendo. Michael Bridges, 24 pontos e continuando sendo um ótimo faz-tudo. Então, como eu já havia dito, não é só um cara controlando o jogo, como por exemplo o Shai, fazendo 40, 50 pontos. É simplesmente um sistema inteiro que funciona muito bem e organizado. Quando você olha para esse tipo de sequência, só tem 2 possibilidades.
Uma é uma fase absurda e a outra é um time encaixado. E quanto mais jogos passam, menos parece sorte. Porque sorte não ganha 4 jogos seguidos assim. Sorte nunca domina playoffs desse jeito. E é aqui que começa o perigo para os outros times, porque não dá mais para ignorar o Knicks. Antes, todo mundo percebia que eles estavam jogando bem, mas depois daquele 140 e 89, deu pra perceber uma semelhança nos jogos dele. São sempre com sobra. Enquanto isso, tem vários times sofrendo com séries apertadas e jogos difíceis. O Knicks tá vivendo na boa o tempo inteiro. Mas a verdade é que isso também cria uma pulga atrás da orelha. Dominar assim é realmente ótimo, você tá dominando seus adversários e ganhando com sobra. Mas o que acontece quando o jogo trava? E quando você não abre 20 pontos? E quando vira um jogo de 2 pontos de diferença? Porque isso vai acontecer. E é aí que a gente descobre quem realmente é de verdade. Sempre chega um momento nos playoffs que o time para de ser só surpreendente e vira uma real ameaça. E eu acho que esse momento já chegou pro Knicks. Os outros times não podem ignorar um time que ganha 4 jogos seguidos com uma vantagem absurda, incluindo 2 jogos com mais de 40 pontos de vantagem. Vamos dar uma recapitulada, porque parece exagero falar que eles ganharam dos Sixers. Mas a gente tem que lembrar que o Sixers eliminou os Celtics. E isso não é brincadeira, mano. O Celtics vem jogando em alto nível há muito tempo e agora não tem a desculpa do Tatum. Mas tem uma coisa que eu não vejo muita gente falando e pode ser perigoso pro próprio Knicks. Porque quando a série é fácil demais e você consegue ganhar vários jogos seguidos, não cria aquele senso de perigo, aquele senso de que tá tudo dando errado, sabe? Que você precisa fechar uma série rápido antes que o outro time chegue lá. E é esse momento que o Knicks não viveu. Eles não viveram o desespero real dos playoffs. Tudo bem que o Hawks conseguiu meter alguns jogos, mas você conseguir meter no final da série 3 jogos seguidos mostra que eles não tiveram uma série apertada por enquanto. Então essa sofrência pode custar, porque vai chegar uma hora que o jogo vai travar e eles vão ter que fechar um jogo difícil. E aí que chega a dúvida, será que eles estão preparados para fechar uma série de 3-3 no jogo 7? Um jogo que falta 2 pontos para acabar e você mete a bola na mão do Jalen Brunson, será que ele realmente vai conseguir meter esse clutch? Talvez eles sejam simplesmente um time encaixado no momento perfeito, com rotação funcionando, jogadores confiantes e jogo coletivo forte. Agora, em qualquer uma das duas hipóteses, eles são realmente candidatos ao título, isso você não pode negar. Mas na minha opinião, eu não acho que o Knicks é só fase. Eu vejo algo diferente nesse time. O Knicks é um time velho que vem se formando há muitos anos. Eles sempre vão bem nos playoffs, mas nunca são um risco muito direto para ganhar. Óbvio que eles são um time forte, mas esse ano especificamente eu vejo um Knicks muito forte, principalmente pelos últimos atropelos. Então eu realmente acho que esse Knicks vai dar uma dor de cabeça pro Thunder e Spurs. Pra mim esse Knicks não é mais um azarão, eles já viraram contender. Mas mesmo com essas dificuldades, eu vou falar um negócio pra você que torce pros outros times. Tem um detalhe que assusta um pouco. O Knicks ainda não jogou no limite. Eles estão ganhando confortavelmente. E isso pode ser perigoso, porque significa que eles têm mais pra mostrar. Então agora, não é mais sobre o Knicks ser bom ou não. Eles já provaram isso. A verdade é que será que eles conseguem manter esse nível? E por quanto tempo isso vai durar? E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Knicks realmente vai conseguir o título esse ano? Comenta aí. Também comenta pra quem você tá torcendo nos playoffs e quem você acha que vai ganhar. Todo comentário ajuda muito no vídeo e eu tenho certeza que você gostou disso, viu?